Olá, tudo bem? Nesta videoaula, vamos trabalhar juntos alguns pontos importantes do tema, principais conceitos e perspectivas da organização. Esperamos que com o estudo desse tema, você se torne apto a compreender as principais características das organizações, entender a diferenciação entre empresas e demais organizações e identificar as razões fundamentais que explicam a existência das organizações. É possível, por meio do estudo desse tema, compreender como as empresas se organizam internamente para atender às demandas externas e verificar os diferentes tipos de organizações que atuam no mundo corporativo. Vamos apresentar aqui a seguinte sequência de assuntos: gestão organizacional e seus princípios básicos, planejamento, controle, organização e direção. Com isso, você vai conhecer um pouco mais sobre os tipos de organizações, além de suas características, funcionalidades e estruturas. Os princípios de gestão organizacional são definidos pelo planejamento, pelo controle, pela organização e pela direção. Esses princípios administrativos são fundamentais para o funcionamento de qualquer tipo de organização, independente da sua natureza de atuação. O planejamento é o primeiro princípio da gestão organizacional. O próprio nome o direciona como o início das ações de gerenciamento, pois sem planejar, não há como definir as metas e os objetivos organizacionais. Seguindo para o controle, não basta somente planejar, senão acompanhar os resultados no decorrer do caminho para que, caso seja necessário, o gestor intervenha nas falhas e atue diretamente nos problemas. Depois, é necessário organizar a estrutura funcional da empresa, a fim de atender à sua funcionalidade, tanto gerencial quanto operacional, visando melhorar o funcionamento das atividades da organização. E, por fim, o direcionamento é importante como princípio de gestão. Nesse princípio administrativo, entendemos que a direção é fundamental para o perfeito andamento das atividades dentro das organizações, pois não basta planejar, controlar e organizar sem que ocorra um direcionamento das atividades a serem executadas. Aqui, o gestor tem forte atuação no direcionamento de projetos. Podemos até inverter as posições dos princípios, pois para o perfeito planejamento, controle e organização é necessário que o administrador direcione as ações elaboradas. Quando tratamos das principais características das organizações, classificamos a estas como públicas, que são gerenciadas por entidades governamentais, e empresariais, que são aquelas que visam ao lucro, em troca da venda de bens, produtos e serviços. Finalizando, temos as organizações classificadas como terceiro setor, que tem como objetivo sua prestação de serviços à sociedade sem esperar lucro. Além dessas organizações, podemos inserir as organizações mistas, que têm suas responsabilidades divididas entre as entidades públicas e a iniciativa privada. No caso das empresas mistas, tanto a execução das tarefas quanto os lucros obtidos são repartidos entre as partes. Ainda nesse tema, entendemos que uma organização pode ser constituída formalmente, atendendo a seus regimentos e normativas, e informalmente, atuando por meio de grupos temáticos. Nesse contexto, entendemos que uma organização informal pode ser considerada como um conjunto de interações e relacionamentos entre os indivíduos. Em contrapartida, uma organização formal é aquela composta por cargos e níveis hierárquicos. Ainda é possível definir uma organização formal pelas práticas estabelecidas por uma empresa e sua política empresarial, que é planejada para atingir seus objetivos traçados. Quando o autor Chiavenato, em sua publicação Introdução à Teoria Geral da Administração, lançada em 2008 pela editora Compacta, no Rio de Janeiro, considerou a organização formal como sendo de caráter essencialmente lógico, o autor se referiu à sua estrutura de formação, ou seja, o quadro estabelecido de cargos e funções nas empresas. Já quanto à organização informal, o autor caracterizou uma situação espontânea como sendo uma alternativa opcional de se associar ou não em determinado grupo. Obrigado pela companhia e aproveite bem os seus estudos. Até breve.